Marcela, você sabe que hoje eu acordei cedo e fiquei preocupado com as minhas contas. Peguei todos os meus boletos e me dirigi ao banco. No meio das minhas folhas, eu encontrei a epígrafe do nosso livro. E foi curioso porque eu tinha impresso uma versão e acho que ele tem tudo a ver. Essa epígrafe da Hilda Hilst, que na verdade é uma poetisa que de alguma forma fez o tempo um dos grandes eixos da obra dela, né? A gente vai encontrar, por exemplo, muitos textos que tematizam o tempo a partir de duas imagens, que eu gosto muito, a imagem do leão, né, do tigre, e de outro lado da res, do gado. De um lado, portanto, a imagem de um tempo veloz, um tempo aventureiro, ativo, e de outro lado, inclusive violento, e de outro lado o tempo mais calmo, mais ruminante, mais quieto e talvez inclusive menos consciente das suas obrigações, né? Talvez sejam duas imagens boas para a gente pensar o tempo. O poema diz isso, olha que lindo. Calmoso, longal e res, tu não o sentes, nem o vês. Atravessa lerdo o adro do teu desgosto, na jubilância escorrega, mas depois passa, furioso, passou, assoviu seta. Teus dentes, teu sapato novo, o branco da tua casa, tua voz adolescente, ele carrega, memória e concretude, vasto atravessa. Que bom que nós colocamos no nosso livro. Não é? E eu acho esse poema da Hilda Hilst, de alguma forma, resume um pouco essa experiência de um tempo que vai nos desgastando, que vai fazendo a gente perder essa voz adolescente, carregando ao mesmo tempo um monte de coisa, memória e concretude, um tempo cheio de experiências, de coisas que a gente fez, de casas que a gente construiu, de carros que a gente comprou, de contas que ficaram para pagar. Tudo isso vai fazendo parte desta concretude do tempo que é o nosso. E ele vai atravessando o vasto e a gente, ao mesmo tempo, obrigado a pensar sobre ele. Porque, finalmente, eu lembro do Heidegger, uma das obras mais importantes, provavelmente, da filosofia do século XX, o Ser e o Tempo. O Heidegger nos diz que ou a gente se dá conta desta concretude, vamos dizer assim, dessa experiência de atravessamento que o tempo nos coloca dentro, enfim, sobre o qual nós estamos, ou a gente vai passando numa vida inautêntica, numa vida fingida, uma vida sem consciência. Certo. Você sabe, Gelson, há um poema que eu não coloquei no nosso livro, mas ele deveria estar. E eu não sei se você conhece, eu queria ler para você. Que maravilha, vamos lá. Eu sabia por ela as estações, os esquilos, os corvos, as gaivotas. Chegada a primavera, abria os nós em flores precipitadas e carnudas, de longas redondezas tateantes que batiam no vidro da janela. Não dava fruto a minha castanheira. E, na verdade, não era sequer minha, ou só seria porque nos olhamos cada manhã por mais de 30 anos. Mas dava flores, esquilos e gaivotas, verão, outono, corvos, primavera, sem contabilidades biológicas doutras fertilidades transmissíveis. Dava flores como se desse versos, sem precisar por isso de escrevê-los, como os amantes se amam num só corpo, sem ver onde um começa e o outro acaba, aberta toda em lábios vaginais, com uterinos longos falos brancos. Também este ano floriu no tempo certo. Mas o inverno chegou em plenas maias. Disseram que a raiz rachou ao meio, que o centro do seu tronco estava oco. Não percebiam como tinha flores. Cortaram membro a membro a minha árvore. Ficou só a raiz e o seu vazio. E sobre o campo em volta a neve quente das suas flores perplexas, impossíveis. Esse é um poema do Hélder Macedo. Hélder Macedo é um poeta português, é também um romancista. Escreveu um livro que eu adoro, chamado Pedro e Paula, e ele foi meu professor. Zé, que honra, hein? Foi meu professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele foi professor do King's College. E na semana passada eu estava lendo um livro que me acordou essa memória do poema do Hélder. E eu vejo nesse poema, Gelson, pelo menos 3 etapas, né? Uma primeira etapa de um tempo cíclico, que me lembrou um pouco o Voltaire, que você pediu para eu ler. Depois um tempo de convivência, de 30 anos com essa castanheira. E por fim, a morte. Por fim, o equívoco. E o equívoco, como você me ensinou, está no homem, não é? Porque ela dava flores, como pode terem cortado? E foram os homens que a cortaram.
Então eu queria muito ter colocado esse poema no nosso livro quando a gente falou sobre o tempo, porque eu acho que ele dá bem a dimensão de maneiras de a gente apreender ou perceber aquilo que nos atravessa, que é esse tempo. Bonito, e de alguma forma o poema está no livro, porque essa nossa conversa é uma espécie de complemento ao livro, então agora o poema já está, fique tranquilo. Ai, que bom. O que eu gostei demais nesse poema, Marcela, é de alguma forma esse descompasso entre o tempo do homem e o tempo da natureza. Essa castanheira com a qual me relaciono há 30 anos, que bate na minha janela com cada ventania, ela traduz um tipo de visão de tempo, né? E de outro lado está o homem que vai lá e corta a castanheira, porque não sabe aquilo que a Adélia Prado ensinou. E no meio das minhas coisas eu vou achar o verso dela. O verso da Adélia Prado diz: eu tenho esperança que nada se perca. Tudo alguma coisa gera. O que parece morto, aduba. O que parece estático, espera. Eu acho que a Adélia vinga o Helder. Não é? É verdade. Porque essa coisa de uma castanheira que parecia oca ao olhar do homem, porque o tempo dele é o tempo que não pode esperar, de uma coisa que não entende a adubação, que às vezes o compasso de estar parado, de esperar, ou mesmo como ela diz, de parecer morto, né? E de outro lado a própria natureza que se redescobre todo dia. Você vê que o tempo é justamente esta grande experiência de a gente ter que pensar sobre o nosso engano na sua medida. Com certeza. Porque todos nós estamos de fato enganados com esse reloginho que vai nos controlando e a gente acha que o tempo é sempre cronológico, sempre limitado à nossa vida. O tempo é mais amplo que isso.